Com a palavra o senador Marcos Rogério. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhora doutora Patrícia Chaves, a cumprimento pela disposição em trazer esclarecimentos importantes a esta CPMI e observando aqui as muitas manifestações, né, é importante consignar que a condição de Vossa Senhoria aqui é de alguém que vem colaborar com essa comissão, não como investigada, mas como alguém que tem informações relevantes para instruir, né, especialmente o relatório que o relator deve apresentar junto a essa comissão. A senhora identificou descontos indevidos, identificou falha nos mecanismos de controle do INSS e recomendou mecanismos de proteção. Eu pergunto, na sua visão, foi negligência administrativa, cegueira deliberada ou conluio criminoso como opção de favorecer os descontos associativos? Na visão da Defensoria Pública da União, a preocupação, na verdade, é evitar que essas fraudes continuem. O que a Defensoria Pública da União fez foi tomar medidas administrativas e judiciais para evitar que as pessoas continuassem sendo lesadas. Se houve omissão, se houve crime, isso deve ser apurado na esfera competente. Mas como alguém que é operador do direito, que esteve diante dos fatos, o que se observa é algo que se assemelha à negligência, cegueira deliberada ou uma associação criminosa com finalidade específica? Eu prefiro não responder essa pergunta. Ok. Durante as investigações, a Polícia Federal solicitou a suspensão de todas as associações suspeitas e o Executivo implementou apenas parte dessas medidas. A senhora tem conhecimento disso? Pode repetir a pergunta, por favor? Durante as investigações, a Polícia Federal solicitou a suspensão de todas as associações suspeitas e o Executivo implementou apenas parte dessas medidas. Muitas continuaram. Eu pergunto se a senhora tem conhecimento desse fato, desse acontecimento. Não tenho conhecimento. Como alguém que enxergou a angústia de aposentados, a vulnerabilidade dessas pessoas, eu lhe pergunto, poderia citar casos de entidades que, embora investigadas pela Polícia Federal, não foram atingidas pelas medidas extrajudiciais ou judiciais anunciadas pelo governo federal e especialmente pela Advocacia Geral da União? As entidades que não foram... Isso. Alvo de investigação? Alvo de investigação, sim. Essas entidades, essas informações podem ser solicitadas aos órgãos devidos, na verdade, ao Tribunal de Contas e à CGU. Já não tomou conhecimento disso? A Defensoria Pública da União não tem essas informações. A Defensoria Pública não tem? Não dispõe dessas informações. Não dispõe. Qual a sua avaliação sobre a proteção dos direitos dos beneficiários? A MP 871, editada pelo presidente Bolsonaro, e aqui já foi dito, da exigência de recadastramento com as devidas autorizações para descontos. Eu pergunto, durante a vigência dessa medida provisória, considerando o texto original, foi possível observar redução de lançamentos naquele momento? Entidades foram retiradas de operação naquele momento? A Defensoria Pública tem conhecimento disso? Quantas entidades foram afastadas nesse período? Não temos conhecimento. Essas informações podem ser fornecidas pelo INSS. Já foi dito aqui, 4 entidades foram afastadas nesse período. 4 entidades foram afastadas. Depois que a medida provisória foi modificada e a partir das emendas da bancada do PT e aliados, houve aumento no número de descontos ilegais? Como que a Defensoria Pública da União observa a evolução dos números no tempo? E qual a avaliação que se tem? O que desencadeou essa avalanche de descontos indevidos nessa fase? A falta de controle, a falta de transparência, a falta de controle dos mecanismos em relação à anuência dos segurados.
Ok. Senador Marcos Rogério, só um instante. Eu vou pedir a Vossa Excelência que repita a pergunta que ficou sem resposta anteriormente, porque a testemunha não pode se omitir a verdade. Ela está aqui sob juramento de dizer aquilo que ela sabe ou não sabe, mas ela não pode se omitir a responder qualquer pergunta dos parlamentares. Por gentileza. A pergunta que fiz e que não houve resposta foi sobre as entidades que, embora investigadas pela Polícia Federal, não foram atingidas pelas medidas extrajudiciais ou judiciais anunciadas pelo governo federal, e especialmente pela Advocacia Geral da União. E eu perguntei se Vossa Senhoria se a Defensoria Pública da União tem conhecimento em relação a isso. É muito incomum a Defensoria Pública da União desconhecer de fatos tão relevantes, especialmente quando uma das primeiras instituições a denunciar esse escândalo, ainda que muito tempo depois, foi a Defensoria Pública da União. Essa foi a pergunta que lhe fiz, e que disse que não tem conhecimento. Senhora Patrícia, eu reafirmo aqui o posicionamento como presidente dessa comissão, a senhora como servidora pública. Primeiro, agradecemos, né, a disponibilidade de vir, de responder as perguntas, mas na qualidade de testemunha, Vossa Senhoria não pode se omitir a resposta do parlamentar. Não me omiti a resposta. A senhora se omitiu. A senhora disse que preferia não responder a pergunta. O termo que Vossa Senhoria então era usou. outra Não, não foi isso não. Foi, ela disse... Presidente, Qual foi a outra pergunta? Há uma pergunta que ela preferiu não responder. Tem uma pergunta. disso, presidente. Ela falou claramente. É a pergunta, é a anterior. Ela falou. Eu vou fazer a pergunta novamente. É a pergunta anterior. Não faça a pergunta novamente, por favor. Nessa pergunta, Vossa Senhoria disse que não tinha a informação. A pergunta que Vossa Senhoria disse que não gostaria de responder foi essa aqui. A senhora identificou descontos indevidos, identificou falha nos mecanismos de controle do INSS e recomendou mecanismos de proteção. E a pergunta vem: na sua visão, foi negligência administrativa, cegueira deliberada ou conluio criminoso com a opção de favorecer os descontos associativos? Essa pergunta eu respondi que eu preferia não responder esta pergunta. Mas não há, Você está perguntando. não há essa possibilidade. A minha visão é uma Não há essa possibilidade. Ela pode dizer que a testemunha pode dizer que não sabe, que não tem, mas a testemunha não pode deixar de responder. Presidente, o Alencar está tumultuando. Então, veja, nós estamos diante de um crime que fraudou milhões de beneficiários. E eu faço 3 perguntas, e são perguntas, não estou pedindo a opinião para discorrer em tese, né? Isso aconteceu por negligência? Isso aconteceu por cegueira deliberada ou conluio com o objetivo de promover os descontos associativos? São 3 perguntas simples. Acabou de ser dito aqui em que as perguntas não deveriam ser feitas no sentido de dar opinião. E a senhora acha que... Em relação a fatos e o que eu posso afirmar em relação às medidas tomadas pela Defensoria Pública da União. Minha opção ou posicionamento pessoal não cabe aqui esclarecer. Presidente, só um esclarecimento. Olha, ela está certíssima em dizer que não pode responder por achismo. Mas o senador não perguntou se a senhora acha, não. O senador está perguntando com base na sua atuação profissional, exato, pelo que a senhora apurou. Ou a senhora vai dizer a resposta, ou a senhora vai dizer que não sabe, é simples. O que não pode é a senhora calar a verdade, como a senhora disse, prefiro não responder. Assim, essa opção, prefiro não responder, não existe. A pergunta foi, na sua opinião, não, a senhora sabe, tem ciência ou não tem ciência? A pergunta foi, na sua opinião. Se o problema é, na sua opinião, é na sua visão como profissional. Se a palavra opinião... É a mesma coisa. Não, eu estou lhe perguntando objetivamente. A pergunta. Mas se a senhora está com dificuldade para entender a pergunta, eu vou fazer de novo. Não, eu não estou com dificuldade. Talvez o senhor esteja com dificuldade de fazer a pergunta. Não, então eu vou fazer a pergunta. Vou fazer a pergunta novamente. Vou fazer a pergunta novamente, pausadamente. A senhora identificou descontos indevidos, identificou falha nos mecanismos de controle do INSS,
e recomendou mecanismos de proteção. Pergunto, foi negligência administrativa? Foi cegueira deliberada? Ou conluio criminoso com o objetivo, como opção de favorecer as quadrilhas que assaltaram os aposentados no Brasil? Não sei, esses fatos serão apurados por esta comissão ou pelos órgãos competentes. Ok, não sabe. Diferente de prefiro não responder. Mas, senhor presidente, A pergunta foi diferente. Quando se pergunta a minha opinião e quando eu tenho ciência ou não. Veja, Vossa Excelência, eu não, a opinião, obviamente, que numa CPMI, a opinião ou a visão, a leitura que alguém tem sobre os fatos, muitas vezes, embora não seja o cerne do que se busca numa CPMI, mas traz a leitura, traz a visão do profissional que atuou. E muito me estranha alguém que teve esse nível de contato com os fatos se incomodar quando alguém pergunta sobre sua leitura sobre os fatos, sua avaliação sobre os fatos. Me parece uma questão de escolha, ficar ao lado daqueles que sofrem as agruras de uma quadrilha que assaltou pobres. E veja, a fala de Vossa Senhoria no começo... Para encerrar, senador, eu lhe concedi mais 2 minutos. Eu peço apenas... Eu lhe concedi mais 2 minutos. Eu peço apenas para poder concluir o raciocínio, senhor presidente. Eu tinha muitas perguntas a fazer, mas eu já percebi que muitas delas, inclusive, são repassando pontos que para mim não ficaram absolutamente claros. Mas a fala inicial da depoente, ela trouxe aqui, essa quadrilha, essa organização criminosa, ela atuou com método. Ela tinha um público-alvo específico. Ela buscava justamente os mais vulneráveis. Palavras da depoente. Os mais idosos, os mais vulneráveis. Não disse nessas palavras, mas a leitura que eu tive é essa, e se eu estiver errado, pode me corrigir, e depois as evidências vão trazer, de repente, de baixa escolaridade, com salários menores, porque aí o valor do desconto é menor e não se chama tanta atenção. Portanto, essa quadrilha tirou alimento da mesa dessas pessoas, tirou medicamento da mesa dessas pessoas. Para encerrar. É disso que se trata. Portanto, senhor presidente, eu agradeço Vossa Excelência a oportunidade. Acho que os trabalhos da CPMI estão apenas começando. Isso. E não adianta vir com narrativa. Crime é crime e os criminosos pagarão pelo que fizeram os aposentados. Obrigado.